Bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje a gente vai estar comentando sobre as ilustrações preto e cinza que saíram do novo volume de Crayon of the Elite, e também a gente vai estar comentando sobre alguns spoilers que saíram. Lembrando mais uma vez que os spoilers que a gente vai estar comentando aqui não são spoilers 100% confirmados, tá? São basicamente spoilers que o pessoal acabou postando, porém não são 100% confirmados ainda. Alguns podem se tornar reais, outros não podem, alguns podem ser só teorias que o pessoal acabou espalhando pela comunidade. Mas enfim, é sempre bom lembrar isso aqui pra vocês. E lembrando pessoal, que assim que o volume sair e eu tiver acesso a ele, eu vou estar trazendo um resumo aqui pra vocês completo da obra, tá? Muito obrigado a cada um de vocês que está acompanhando o canal. E é isso, bora parar de enrolação e bora estar comentando sobre as ilustrações. E bem, a primeira ilustração que a gente vai estar comentando sobre é essa ilustração da Ishinose junto com a Kei, uma ilustração bem interessante. E nessa ilustração, segundo os spoilers, o Ainokoji estava junto da Ishinose andando pela escola. A Kei estava parada atrás deles, porém o Kiyotaka não olhou para ela, nem a sua expressão mudou após perceber sua presença. Após a saída do Ainokoji, a Kei passa pela Ishinose e a Ishinose observa que o Kiyotaka não demonstrou sentimentos diante da presença da Kei e fica feliz com isso. Inclusive, quando a Kei vai passar pela Ishinose, a Ishinose meio que lança um sorriso sarcástico em direção a Kei. E bem, eu achei bem interessante essa ilustração, meio que vai se criando uma rivalidade, digamos assim, entre a Kei e a Ishinose. E bem, vai ser bem interessante de acompanhar se o autor meio que vai desenvolver essa questão da Kei e da Ishinose logo após tudo que aconteceu, o término da Kei com Kiyotaka e a Ishinose ter ficado junto do Ainokoji, ter dormido junto com ele. Mas enfim, a ilustração é bem interessante, inclusive a Kei aí tá com a mão fechada, louca para dar um soco na cara da Ishinose. Brincadeiras à parte, a ilustração ficou bem interessante. E se o spoiler realmente estiver certo, vai ser algo bem interessante na hora que a gente for ler o contexto completo da ilustração. E bem, a próxima ilustração que a gente vai estar comentando sobre vai ser essa ilustração aí da Aibuki dando uma voadora nas costas da Suzune para estar motivando ela novamente. Isso que é amiga, a Aibuki realmente é uma amiga da Suzune, mas enfim. O contexto por trás dessa ilustração eu acredito que ele vai se confirmar, tá? Porque tá bem na cara que é isso que vai acontecer. Mas basicamente os spoilers falam que nessa ilustração a Aibuki dá um chute nas costas da Suzune porque a Suzune estava totalmente deprimida após a saída do Ainokoji. E também após mais uma vez ela perder para a Ishinose no exame desse volume. Então mais uma vez a Suzune acabou perdendo para a Ishinose, já tá 2-0 para a Ishinose. Os fãs da Ishinose estão muito felizes com isso e os fãs da Suzune tristes. Mas basicamente, pessoal, a Suzune estava bem deprimida mesmo após tudo que havia acontecido. Após a saída do Ainokoji da classe e também após ela perder para Ishinose novamente. Ou seja, após a classe dela perder mais uma vez. Isso deixou ela muito triste. E a Aibuki, com aquele jeitão dela, foi lá meio que consolar ela e acabou dando um chute nela para ver se motivava ela novamente. Meio que foi isso que aconteceu, tá? Eu acredito que realmente essa ilustração vai se confirmar, os spoilers dessa ilustração, porque tá muito na cara que é isso que vai acontecer. A Aibuki com aquele jeitão mais bruto dela, indo ajudar a amiga dela, tá? Isso é bem legal porque essa amizade entre elas, entre a Aibuki e a Suzune, eu acho uma amizade bem legal, tá? E eu espero aí que a Suzune ela consiga se reerguer após tudo que aconteceu nesse volume. E bem, vamos partir para o próximo ilustração, que no caso essa ilustração aí da Suzune, mais uma ilustração da Suzune triste, dela deprimida. Basicamente ela passou esse volume quase que inteiro triste e é bem compreensível após tudo que aconteceu. Mas enfim pessoal, nessa ilustração da Suzune ele continua triste após a saída do Kiyotaka. Uma semana já havia se passado e cada vez menos colegas mencionavam o Ainokoji. A Matsushita sorria cada vez menos e o Sudou parecia cada vez mais irritado, como se o mundo tivesse sido corrigido para onde o Ainokoji nunca tivesse existido naquela classe. Muitos alunos que não sabiam da importância ou que não tinham uma ligação muito forte com o Ainokoji meio que estavam ignorando tudo que ele havia feito. Era como se o Ainokoji não tivesse existido para eles. Segundo os spoilers, a Suzune passou 4 páginas desse volume perdidas em sua própria dor e angústia, até que a professora Shabashira a acordasse e começasse a anunciar as regras para o novo exame especial. O exame, em resumo, foi um formato de classe contra classe. A classe A versus a classe D e a classe C versus a classe B. E bem, a Suzune, em determinado momento, começou a pensar em planos para o novo exame. E ela não parava de desejar que o Ainokoji estivesse lá, já que todas as vezes que ia acontecer algum exame especial, ela sempre estava junto do Ainokoji, formulando planos para que eles conseguissem sair com a vitória. E cada vez mais a Suzune parecia deprimida e triste após a saída do Ainokoji. Ou seja, a Suzune ela se afetou muito com a saída do melhor amigo dela, que era o Ainokoji. E a próxima ilustração, tá? Essa ilustração aí do Ainokoji junto com a Morishita. A Morishita é uma personagem que desde que ela apareceu, ela tá ganhando muito destaque, inclusive ela ganhou muitas ilustrações, tá? Vocês podem perceber que desde que a Morishita ela apareceu na obra, o autor vem colocando muitas ilustrações dela. Mas enfim, galera, e bem, o Ainokoji nesse exame especial foi o único aluno entre todas as turmas que obteve uma nota perfeita de 100 no exame.
e com isso a turma dele venceu. A classe A da Suzune enfrentou a classe D da Ichinose e aparentemente mais uma vez a classe da Ichinose venceu a classe da Suzune. Já a classe B do Ryuen enfrentou a classe C do Kiyotaka e a classe do Kiyotaka, graças a ele, venceu. Porém, pessoalmente o Ainokoji perdeu por causa das regras. A regra do exame é que quem obtiver 100 pontos perde, mas a turma ganha, ou seja, a classe do Ainokoji venceu coletivamente, mas o Ainokoji perdeu individualmente. Então, basicamente, pessoal, tá? Pelo que eu entendi desse exame, quem obtiver 100 pontos, a classe automaticamente acaba ganhando, o que parecia ser bem difícil obter os 100 pontos, coisa que o Ainokoji conseguiu com uma facilidade bem grande. Porém, ao obter 100 pontos, a pessoa que conseguiu seria eliminada, ou seja, a classe vencia, mas a pessoa era eliminada. A pessoa não era expulsa nem nada do tipo, só basicamente saía do exame. O exame em si, ainda a gente não sabe como ele vai funcionar tão bem assim, tá? A gente só vai saber quando o volume for lançado, porque os exames de Cração of the Elite, para entender alguns, é bem complicado, tá? Mas assim que o exame for lançado e a gente fizer o resumo, eu explico direitinho esse exame para vocês, tá? E bem, pessoal, a próxima ilustração que a gente vai estar comentando sobre é sobre essa ilustração dessa personagem aí. Eu esqueci o nome dela, mas vou estar deixando aí para vocês, tá? Aparentemente é uma personagem nova que vai aparecer nesse terceiro ano da obra. E bem, os spoilers envolvendo essa personagem eu achei bem interessante. Se for um spoiler que vai se confirmar, tá? Porque, como eu já falei, a maioria desses spoilers são especulações que o pessoal acaba espalhando e diz que é spoiler, mas a grande maioria é especulação. Alguns são sim reais, tá? Tem páginas confiáveis que postam spoilers que são reais, mas tem muita página que acaba postando especulação e falando que é spoiler. Aparentemente essa personagem ela tem alguma ligação com o passado do Ainokoji, tá? E essa personagem ela tem duas identidades, ou seja, tem tudo para essa personagem ser a Yuki, pessoal. Tem tudo para ela ser a Yuki, tá? Se os spoilers forem reais. Mais uma vez aparece uma personagem que o pessoal tá especulando ser a Yuki. Isso já aconteceu com outras personagens, como por exemplo a Nanase. O pessoal começou a teorizar que ela poderia ser a Yuki assim que ela apareceu. A Tsubaki também o pessoal especulou muito sobre, mas enfim, aparentemente essa personagem tem ligação com o passado do Ainokoji e eu tô muito curioso para quando eu for ler saber mais sobre ela. Mas enfim, ilustração bem interessante de uma nova personagem. Então, ilustração aqui da Kushida, uma ilustração bem bonita da Kushida, a Kushida com os cabelos longos, tá bem bonita realmente. E bem, segundo os spoilers, a Kushida ela tá bem triste após tudo que aconteceu, após a sala meio que ter perdido o rumo. Pelo menos algumas pessoas da classe, após a saída do Ainokoji, tá? Eles acabam perdendo no exame e a Kushida meio que tá triste com tudo isso que aconteceu. Até agora não saiu nenhum spoiler mais interessante sobre essa ilustração. Basicamente falou isso, que ela tá triste por tudo que tá acontecendo, pela Suzune estar deprimida, pelo Ainokoji ter saído da classe, por eles ter perdido o exame especial desse volume, tá? Basicamente seria isso. Pessoal, a próxima ilustração que a gente vai estar comentando sobre é essa ilustração aí do Kito. O Kito que é um personagem que não ganha tanto destaque assim na obra, porém nesse volume ele acabou ganhando duas ilustrações, o que é algo bem interessante. E basicamente o contexto por trás dessa ilustração seria a seguinte: o Ainokoji acaba indo confrontar o Kito sobre a sua inação durante um momento crítico, questionando por que ele não interveio para impedir que o Sayada se colocasse em perigo. O Kito, indiferente, acaba rebatendo as palavras do Ainokoji, mas o Ainokoji argumenta que até o Ryuen, em certas situações, acaba protegendo seus aliados. Ele reforça que a força deve ser usada para proteger os mais fracos, independente de valores antiquados. O Kito, de forma desafiadora, acaba questionando se, ao não considerar os colegas como aliados, isso o isentaria de responsabilidades. E o Ainokoji responde que nesse caso ele se tornaria desnecessário para a classe C. Kito então propõe um confronto físico. Se o Ainokoji vencesse, ele então aceitaria a liderança do Ainokoji. A luta começa com o Kito tentando agarrar o Ainokoji, mas o Ainokoji acaba bloqueando e evita os golpes com facilidade. A frustração cresce no rosto do Kito, à medida que seus ataques são esquivados um após o outro. Em um momento de descuido, o Ainokoji aproveita uma abertura e acerta um golpe preciso no abdômen do Kito, que sente dor, mas se recusa a cair. Mesmo diante da diferença de força, o Kito persiste e tenta estrangular o Ainokoji, que rapidamente contra-ataca com um golpe inesperado nas orelhas do Kito, fazendo recuar em seguida. O Ainokoji finaliza com um chute, forçando o Kito a se ajoelhar momentaneamente. Após reconhecer a força do Ainokoji, o Kito ainda resiste a aceitá-lo completamente como líder. No entanto, o Ainokoji reforça que sua intenção não é apenas em vencer luta, mas usar a sua força para proteger os seus colegas quando for necessário. O Ainokoji então promete elevar a classe C até a classe A, e mesmo relutante, o Kito aperta a mão do Ainokoji, dando início a uma aliança incerta, mas promissora. Então, o contexto por trás dessa ilustração eu achei bem interessante. O Kito ainda resistente a aceitar o Ainokoji como líder, porém após o Ainokoji acabar vencendo ele numa briga, o Ainokoji venceu com bastante facilidade. O nível era bem absurdo entre a força do Kito e a força do Ainokoji. E olha que o Kito é um dos personagens mais fortes da obra, tá? Quando se trata de luta, o Kito é realmente um personagem bem forte. Isso já foi provado na novela em diversos momentos.
E é bem interessante a gente ver, e um momento interessante foi que o Kito acabou se ajoelhando perante os pés do Eno Koji após perder. Bem pessoal, a próxima ilustração na qual a gente vai estar falando sobre essa ilustração aí da Nanase, tá? E bem, enquanto falava no telefone, a Nanase mencionou que a vigilância sobre o Eno Koji iria continuar por mais um ano e expressou preocupações sobre o Ishigami e um aluno do primeiro ano. 3 estudantes, ao ouvirem o nome do Tsukihiro, perceberam que a Nanase estava usando 2 telefones e ficaram desconfiados. Eles tentaram se afastar discretamente, mas fizeram um pequeno ruído e foram surpreendidos pela Nanase, que apareceu diante deles e os questionou diretamente. Ela revelou que conhecia cada um pelo nome, justificando isso com a sua posição no conselho estudantil. Nesse momento, a Suzune acaba chegando até a Nanase, que acaba se desculpando e explicou que precisava ir embora. Antes de partir, ela mencionou que a Suzune desceu pelo outro lado e os estudantes poderiam ainda alcançá-la. A Suzune, ao observar a Nanase, notou que ela estava carregando 2 celulares, o que a fez ainda mais suspeita. Após a Nanase se afastar, o grupo discutiu as informações que ouviram, especialmente sobre o Eno Koji e o diretor interino Tsukihiro. Eles consideraram seguir a Nanase, mas decidiram que seria arriscado, pois ela parecia ter sentidos aguçados. Shiraishi, observando a escada onde a Nanase desapareceu, sentiu que algo importante estava prestes a acontecer. E bem pessoal, eu vou estar comentando aqui alguns spoilers agora que não tem nada a ver com as ilustrações em si, tá? Mas são spoilers que acabam saindo e que eu achei bem interessante de estar comentando com vocês. O primeiro spoiler é sobre o Kiyotaka e o Hirata, tá? O Kiyotaka e o Hashimoto estavam voltando para o quarto juntos, foi então que o Hirata apareceu. O Kiyotaka deixou com que o Hashimoto voltasse sozinho. O Hirata pediu para eles conversarem e o Kiyotaka sugeriu que eles fossem para o seu quarto, mas o Hirata pediu para que eles saíssem juntos. Então eles saíram juntos. Durante esse tempo eles se encontraram com o Sudo e outros alunos da classe A, como o Ikki, a Miyauki e o Keisei. O Kiyotaka disse a eles que ele tinha deliberadamente mudado de classe sem dizer uma palavra para causar o caos na classe A e acrescentou que a classe C estava em apuros agora sem a Sakayanagi, então ele se transferiu para ajudá-los. O Eno Koji parecia estar tomando um papel de vilão. Apesar da atitude de Kiyotaka, os alunos da classe A continuaram considerando ele como um amigo. Os alunos mais próximos, como o Keisei, o Hirata e a Kushida, entre outros, continuaram considerando o Eno Koji como se ele fosse um amigo. E é bem legal a gente ver isso, tá? Que apesar do que o Eno Koji falou, que ele basicamente tinha saído sem dizer nada para causar o caos na classe, os personagens mais próximos dele, como o Keisei, o Hirata, continuaram considerando o Kiyotaka como um amigo. E bem pessoal, existe um spoiler que eu fiquei em dúvida se eu colocava ou não nesse vídeo, porque é um spoiler bem interessante, então eu resolvi colocar. E bem, esse spoiler basicamente fala que a Ishika acabou perguntando para a Ishinose se ela havia dormido com o Eno Koji. E a Ishinose não negou a pergunta da Ishika, ou seja, meio que confirmou o que a Ishika havia perguntado. A Ishinose apenas disse que ela e o Eno Koji não estavam namorando, a relação deles era outra. E bem, a Ishika ela acabou meio que se perguntando se o Eno Koji gostava do tipo de garota da Ishinose, de garotas com peitos grandes, basicamente foi isso, tá? Esse spoiler é bem, cara, é bem engraçado, digamos assim, esse diálogo entre a Ishika e a Ishinose. Então pessoal, essas são algumas spoilers que a gente teve até o momento, tá? Lembrando que teve muitos outros spoilers, porém são spoilers que eu não acredito que fossem reais. Porque muitas pessoas acabam fazendo especulações sobre as ilustrações e postando, e acaba se espalhando, o pessoal acaba compartilhando dizendo que é spoiler, mas não é, só especulação da galera, e muitas das vezes está errado, tá? Eu sei disso porque eu sempre acabo trazendo esse tipo de vídeo aqui para vocês, e de cada 20 spoilers, sei lá, 7 acabam se confirmando e os outros eram só teorias do pessoal. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Assim que o volume ele sair, que eu conseguir ler, eu vou estar resumindo e trazendo aqui um resumo completo para vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que está acompanhando o canal. Deixa aí nos comentários, tá? Qual spoiler você mais achou interessante. E também deixa aí nos comentários se tem algum spoiler novo que saiu. É isso, fiquei com Deus, obrigado por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.